Olá, eu sou o professor Renan, bem-vindo a mais uma aula da nossa série Início do Som. No episódio de hoje, vamos falar coisas que ninguém te contam no início do seu estudo com o violino. E a primeira delas, assim, que eu gostaria, não necessariamente faz parte do meu roteiro do episódio, mas a primeira delas é o quanto é difícil tocar esse instrumento, o quanto ele oferece resistência, principalmente física. Aí nós vamos voltar ao roteiro e aquilo que nós preparamos para o episódio de hoje, para essa aula de hoje. A primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre a postura. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar violino, há muitos anos atrás, né, se você me perguntasse que hoje eu estaria tocando com facilidade, eu diria que não. Mas quando eu comecei a tocar lá, antes de virar maestro, escola de orquestra, fazer faculdade, me tornar professor, como eu me tornei, eu diria para você que eu não conseguiria, porque oferecia uma resistência. E a primeira delas é a postura do violino. A postura simples, colocar o violino em cima do ombro. Deixa eu apoiar meu arco aqui. Então, postura. A primeira coisa que eu tenho para te falar, se você usa espalheira ou não. Alguns professores ensinam a usar sem espalheira, a tocar sem espalheira. Mas o que você precisa saber? Tudo que você vai fazer no violino precisa ser de maneira relaxada. Então, quando você vai tocar, você não pode fazer esse movimento aqui. Então, eu não ensino a tocar sem espalheira, mas eu estou te dando essa dica, né? Então, você precisa achar um jeito de segurar o violino nessa região aqui, ó, nesse osso que você tem aqui na clavícula, né? E no queixo, de uma maneira que o violino não caia quando você precisar fazer a mudança de posição e que te deixe confortável. E você não faça isso aqui, ó. Porque isso aqui, ó, vai te deixar torto, vai doer. Se você ficar muito tempo assim, é uma tensão, vai tensionar. O que é o ideal? Você encaixa o violino e encaixa o queixo. E aí sim você tem uma postura, né? Eu me lembro que eu tive essa conversa com o Emanuele Baldini, espala da OSESP, né? E, inclusive, no dia que a gente teve essa conversa, ele estava sem espalheira, ele estava tocando sem espalheira, aí ele foi lá no case, pegou a espalheira, colocou e começou a tocar com a espalheira. Eu falei, mas você vai tocar com ou sem? Não, eu toco sem, mas eu estou começando voltando a tocar com, estou me sentindo mais confortável. Então, tudo isso que eu estou falando tem a ver com conforto. Você precisa se sentir confortável em absolutamente tudo. Se tudo que você está fazendo gera tensão, além de prejudicar a sua performance, né, o seu jeito de tocar, te dar dores e te prejudicar fisicamente, isso impacta diretamente no teu som, na qualidade do teu som. O teu som tem que transmitir conforto, beleza, serenidade e assim por diante. Principalmente emoção, né? Você transmite a sua emoção através do seu som. Agora vamos à espalheira. O que a espalheira faz? Ela aumenta essa distância aqui do teu ombro para o teu queixo, né? Então, automaticamente você já sente que você não precisa fazer assim, porque não tem um espaço aqui, né? Então, aqui, e você abaixa o queixo, e aí sim, você segura. Você precisa se sentir confortável a ponto do violino ficar no seu ombro, e é claro, precisa fazer ajustes na espalheira também, como a altura, ou como o lugar correto. Tem gente que usa a espalheira assim, torta, completamente torta. Tem gente que usa reta. Então você precisa ir testando a sua espalheira no seu instrumento a ponto de você colocar e... Opa, não estou sentindo nada de ruim, estou sentindo confortável. E você precisa ficar assim. Faça esse treinamento na sua casa, assim. Por exemplo, se você estiver com o violino aí agora perto, continue assistindo a aula com o violino assim, ó, sem segurar o violino. Para que isso? Para você ter liberdade na sua mão esquerda. Não pode ter tensão na sua mão esquerda. Faz diferença na sonoridade e principalmente na afinação. Mão esquerda, tá bom? Nós vamos falar da direita daqui a pouco, mas estou falando especificamente da esquerda agora. Então, tenta ficar um pouco assim com o teu violino,
assiste um pouco mais da aula e quando começar a cansar, tira um pouco e faça esse exercício até você ir se acostumando, né? A segunda coisa, ainda dentro da postura, é a empunhadura do arco. Então, o nome disso aqui é postura do violino e o nome disso aqui é empunhadura. Eu costumo falar que a empunhadura é como se você estivesse segurando um copo cheio de água, um copo descartável. Se você apertar demais, você derrama água. Se você apertar de menos, o copo cai. Então precisa ter um equilíbrio na sua tensão. Não pode ter tensão, mas um equilíbrio no seu jeito de tocar. Então, quando você vê esse formato da minha mão, é mais ou menos o formato que você precisa segurar o seu arco. Obviamente que não tem esse espaço, porque o arco é menorzinho, então você acaba tocando o polegar nessa parte aqui, mas na verdade com o arco os dedos não se tocam, tá? Você vai tocar o polegar aqui, veja bem, não é aqui dentro, tá? É aqui, ó, na guarnição, na borrachinha, no corinho. Aqui, esses dois dedos na frente, o indicador assim, e o único que fica na ponta, além do polegar, é o mindinho. É assim. Você consegue perceber que está tudo arredondado? Olha o polegar. Arredondado. Não tem nada assim, ó. O polegar não está assim, nem o mindinho está assim, e nem os dedos estão esticados. Não tem nada espasmórico, né? Tá tudo arredondadinho. Por quê? Porque no futuro, quando você estiver aprendendo sobre os golpes de arco, você vai precisar fazer isso aqui, ó. Ter essa mobilidade dos dedos aqui. Então você já segura no arco arredondado para que você tenha espaço para ir e voltar com a sua mão. Se você estiver esticado e tenso, você não tem espaço para ir e voltar. Agora, observa a diferença de mim comigo segurando o arco errado e o arco correto na sonoridade do violino. Quer ver? Segurando o arco errado. Tudo torto, arco esticado, dedo esticado, mão tensa. Eu estou fazendo força para segurar o arco assim, ó. Você já viu esse som em algum lugar? Agora o que acontece se eu aplico a técnica que eu acabei de te ensinar, que é a mão arredondada, polegar arredondado, e eu vou já aplicar ela completa, com um golpe de arco mexendo os dedos assim, ó, os dedos maleáveis, né? Então a postura correta influencia diretamente na qualidade do seu som, do jeito de tocar, no conforto, em tudo que você quer transmitir na hora de tocar. Lembra daquele episódio que eu falei sobre as bases, ou sobre a base de se tocar, de se fazer bem feito alguma coisa? Isso que eu estou comentando agora de postura e empunhadura faz parte da base. Então, se sua base estiver bem alicerçada, você consegue pensar em outras coisas, como sonoridade, vibrato, mudança de posição, não sei. Outras coisas que a música pede, você consegue pensar. Que você não está pensando se você está passando de maneira correta o seu arco com a mão, o seu arco na corda, né? Uma outra coisa é a sincronia. Sincronia de movimentos, né? Então, se você precisa passar o arco na corda sol, você precisa levantar o cotovelo. Então, eu vou tocar as quatro cordas. Olha o movimento que eu tenho que fazer. Ó. Olha o meu cotovelo, como ele tem que me ajudar. Ele tem que se moldar ao ângulo... Minha corda está baixa. Ao ângulo que a corda precisa. Corda ré. Corda lá. Corda mi. Percebeu? Que eu fiz esse movimento para poder chegar na corda. Essa sincronia é importante, além da sincronia de mão direita com mão esquerda. Meu arco não pode estar mais rápido do que minha mão direita. Se eu acelerar demais o arco ou usar arco demais de maneira desnecessária, fica dessíncrono ou assíncrono, né? Então, a qualidade do meu som está intrinsecamente ligada à sincronia com a mão esquerda do violino. Eu comentei em um dos episódios que eu estava tentando fazer o solo das 4 estações, que era...
Então isso tem sincronia. Eu preciso usar duas cordas e ao mesmo tempo que eu vou para a corda Lá, eu preciso ir com o dedo 3 para a corda Lá. Então olha a sincronia aqui. Ó. E isso tem relação com região correta para se usar, velocidade e peso correto e velocidade de cotovelo. O cotovelo precisa ajudar a ir para outra corda. Tudo isso faz parte de sincronia. Isso precisa ser útil na hora de tocar o violino. Bom, tocar violino exige-se um movimento antinatural. Você não está acostumado com isso aqui. Você talvez esteja acostumado com computador, com mouse, de repente se você toca um instrumento, com um violão. Mas isso aqui, ó, você não está acostumado com esse movimento. Então o que vai acontecer? Provavelmente, você vai fazer força para segurar o violino aqui, porque o violino vai te cansar. Então quando você faz força para cima, você está tensionando o seu braço. Então o seu braço vai começar a doer. Então a primeira coisa, para eliminar as dores do seu estudo, não faça força nem nenhuma tensão para absolutamente nada. Mas professor, como é que eu vou segurar o violino aqui? Você precisa segurar e relaxar. Tá caído? Tá caído aqui? Não é porque meu braço está caído, é porque as minhas costas estão arqueadas. Eu preciso melhorar isso. Não é isso completamente para trás, mas é só a postura natural, apoiado na coluna, né? Isso aqui e não isso aqui. Então, quando você melhora isso aqui, o meu violino já melhorou a postura aqui, ó. Eu estou segurando ele aqui, eu não preciso fazer força, eu só relaxo. E a mesma coisa o arco, eu não preciso fazer força com o ombro, normalmente a gente faz isso aqui, né? É o contrário, sempre respira fundo antes de começar a estudar. Relaxa todos os músculos do seu corpo, aí tenta fazer o movimento natural e não antinatural. Quando você está fazendo força, vira movimento antinatural. Então você está lutando contra o seu próprio corpo, tensionando o seu corpo. Não deixe, não faça. Vai estragar o teu som, a tua sonoridade. Da mesma forma que você precisa ter sincronia entre a mão esquerda e a mão direita, você precisa ter controle. Controle. O que significa? Você vai fazer um estudo de corda solta? 1, 2, 3, 4. Eu estou falando em voz alta, mas você pensa porque você precisa prestar atenção no som que está tirando. Se você fizer muita força, peso e velocidade. Você precisa dosar peso e velocidade. Peso demais, velocidade demais, peso e velocidade. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Depois que você estudou tudo, a sua postura está correta, não está assim, nem como eu estava tocando. Assim, o seu arco está correto. Está tudo no lugar, você está relaxado, aí você vai se testar. Aí se você estiver tenso, vai acontecer isso aqui, ó. Isso é falta de controle. Está tenso, está tensionando, está fazendo força. E ao contrário, apoia o arco na corda e relaxa. E tenta guiar o peso dele. Aí ele está leve demais, coloca um pouquinho de peso do seu braço. Não tem problema começar, depois ele limpa com a velocidade. E testa o controle dos ângulos também. Controle da corda Sol, ângulo. Ângulo e controle da corda Ré. Ângulo e controle da corda Lá. Ângulo e controle da corda Mi. Tudo regradinho, com metrônomo, com tempo, contando. Arco inteiro, vai e volta. E vai melhorando e cada vez limpando o teu som. Testa o arco mais rápido. Testa o arco mais lento. Mais peso, mais velocidade, menos velocidade. Enfim, vai testando. Coloque uma meta no seu dia a dia. Hoje eu vou ficar na corda Sol e toca o som mais lindo do mundo da corda Sol. Não saia daí enquanto não tocar o som mais lindo do mundo. Corda Ré e assim por diante. Por que eu falei sobre não sair daí enquanto não tocar do jeito que você quer? Porque é repetição. Você precisa ensinar o seu cérebro a se acostumar com esse movimento de maneira relaxada e natural. Então eu estou aqui com o violino Di Pietro, que SVM 102, que é a Di Pietro, a nossa apoiadora oficial dos episódios da série e das aulas da Di Pietro, né?
veiculadas pela vibração em instrumentos musicais. E esse aqui é um SVM-102, que é um ótimo instrumento, eu particularmente acho lindo e a sonoridade dele funciona muito bem. Então, obviamente, que tudo isso que eu te falei é muito bom tocar com um instrumento de qualidade também, que te ajude, né? Então, às vezes eu estou falando isso aí, você está com um instrumento muito barato, né? Você comprou porque ele é barato, talvez você não consiga tirar essa sonoridade, porque ele não tem harmônicos, né? Esse é um instrumento de madeira maciça, então ele vai soar muito bem, ele vai ter um retorno melhor do que aquilo que eu imaginava, né? Então faz parte do dia a dia do estudo ter um bom instrumento. Di Pietro, SVM 102. A verdade é que ninguém nasce pronto para tocar violino, né? Essa coisa do movimento, do gesto, da postura, você precisa aprender com o tempo, mas principalmente se acostumar, ou seja, precisa de repetição, de estudo, o seu corpo precisa acostumar. É natural você tensionar, porque você quer se sair bem, você quer apresentar alguma coisa e ter um resultado, então você acaba dando um jeito de fazer e não percebe que está tenso. Então precisa relaxar. Por isso que às vezes precisa de uma orientação, de alguém de fora observando, ó, você está com o ombro assim, com o cotovelo assim, assim, assado, para te ajudar a melhorar a qualidade da sua postura, né? Lembrando que o estudo contínuo resolve a maior parte das coisas, mas as pequenas metas te ajudam a alcançar um lugar maior. Lembrando que sempre a sua primeira nota não precisa ser perfeita, mas pode ser inesquecível, com a postura correta, com o jeito correto de se tocar. Eu vou tocar uma coisa aqui e observa a minha postura e a velocidade de arco, por exemplo. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal, envia para alguém que você acha que você vai ajudar, que nós poderemos ajudar a melhorar o seu estudo de violino. Obrigado por estar até aqui. Vamos estudar junto?